Que esse Jesus nos acompanhe durante o meditar da sua santa palavra, a fim de que nele encontremos descanso, paz e alívio. Amém. Amém. Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de trazer duas publicações de duas universidades diferentes, falando sobre o mesmo assunto. A primeira é a publicação da PUC do Paraná, e ela começa com algumas perguntas. Você se sente cansado, mesmo nos momentos de descanso? Você sente que está perdendo algo quando não tem acesso ao celular ou à internet? Mesmo fazendo várias coisas, você acha que não está fazendo o bastante? Quando está nas redes sociais, você se compara com outras pessoas e se sente pressionado a alcançar novos objetivos? De acordo com a publicação, se você respondeu sim para pelo menos duas perguntas, você pode ficar tranquilo que você não está sozinho. Isso porque a nossa sociedade tem sido considerada a sociedade do cansaço. Quem usou esse termo pela primeira vez foi um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E para ele, o cansaço que nós vivemos hoje é resposta do nosso corpo ao excesso de positividade. Lembram do lema Yes, we can? Sim, nós podemos. Sim, eu posso fazer tudo. E junto disso, ainda tem as cobranças internas excessivas para atingirmos o maior desempenho em nosso trabalho, em nossos afazeres e sermos bem-sucedidos. Eu posso fazer tudo e eu vou fazer tudo da melhor forma possível. Eu vou ser o melhor em todas as coisas. Até mesmo nas pequenas coisas a gente repara isso, né? De repente alguém que gosta de correr começa a ver o seu tempo. Eu tenho que melhorar o meu tempo para participar da maratona. Ou então, aquele que gosta de jogar tem que ser o melhor em jogos. Ou aquele que gosta de estudar tem que ser o melhor nas coisas. Quantas vezes eu já ouvi: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. E dessa forma os seres humanos são mecanizados, como se fossem robôs programados para desempenharem suas funções em 100% do tempo com o máximo desempenho possível. É o que também afirma o psiquiatra Jairo Howard. Ele diz assim: trabalhamos mais, produzimos mais, precisamos adquirir conhecimento o tempo todo, sempre em alta rotação, para tentar cumprir com todos os nossos compromissos que nós mesmos assumimos. E assim parece que nós entramos numa guerra contra nós mesmos. Nós sabemos que é possível fazer tudo, mas não queremos admitir que não conseguimos realizar todas as tarefas de maneira perfeita. E onde é que entra o descanso aqui?
Será que ele ainda é necessário? Ainda é necessário descansar? É possível sair da nossa rotina, ter momentos de lazer, de ócio, de não fazer nada e não se sentir culpado, como se estivesse perdendo o tempo? A psicóloga Letícia Chagas, ela é mestre em psicologia pela Universidade de Santa Maria, ela diz algo interessante. A capacidade de fazer tudo é algo que pode muitas vezes tornar-se frustrante. A pessoa que tem consciência que é capaz de tudo e exige de si mesma o desempenho em uma série de tarefas, acaba enraizando uma cobrança que a priva do lazer e descanso. Atividades fundamentais para a saúde física e mental. Percebam, o descanso é fundamental para a saúde. Porém, essa psicóloga Letícia ainda afirma que alguns chegam à exaustão, ficam esgotados por realizarem inúmeras tarefas ao mesmo tempo. Esse desgaste físico e psíquico de uma pessoa pelo excesso de atividades, hoje tem um nome: é a síndrome do burnout. E ela explica que esses desgastes ocorrem com a enorme perda de energia do cérebro para romper conexões neuronais no revezamento constante de atividades. Ou seja, para que o cérebro direcione o foco em uma tarefa, a gente está fazendo uma coisa, uma ligação é feita. Só que, se a atenção for desviada para o celular, por exemplo, uma notificação, essa conexão ela vai ter que ser desfeita e depois refeita. E todo esse processo usa uma quantidade muito grande de energia e pode acarretar na perda de informações importantes entre uma conexão e outra. O que eu estava fazendo mesmo? Era isso. O burnout vem então como um alerta, quase como se fosse o corpo dizendo: pare e descanse. Resumindo, não se sentir uma pessoa cansada em meio a uma sociedade cansada é praticamente impossível. Porém, ela diz que estabelecer horários de descanso ajuda a evitar o cansaço excessivo, a sobrecarga, a ansiedade, as informações fragmentadas, a violência neuronal, que é o excesso de positividade e a produção que geram reações de rejeição no corpo, além de evitar problemas de comunicação, evitar depressão, evitar o burnout. Se nós não descansarmos, segundo os pesquisadores, a era do cansaço pode ser a próxima pandemia. Nós vamos adoecer e vamos morrer mais cedo. Na leitura de Romanos, nós temos o relato de uma guerra que acontece na vida de todo cristão. É um tipo de guerra contra nós mesmos. E isso nos deixa cansados. Nós queremos realizar bem, não é verdade? Nós queremos fazer coisas boas. Nós queremos seguir conforme a lei de Deus. A lei de Deus que é boa.
mas nós não conseguimos realizar. Por quê? Não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos é esse que fazemos. E embora os nossos pecados tenham sido pregados na cruz maldita, nós já tenhamos morrido com Cristo no santo batismo, e já tenhamos ressuscitado com Ele para uma nova vida nele, nós vivemos uma guerra no nosso corpo e na nossa vida entre o que é carnal e o que é espiritual, entre velha criatura e nova criatura. Pelo Espírito de Cristo em nós desejamos fazer o que é correto, mas nós não somos capazes de fazer, porque nada de bom habita em nossa carne pecaminosa. Eu sou mau por natureza. O pecado está impregnado em mim. E em todas as coisas eu posso vê-lo. Todas as coisas. Porque a lei, os mandamentos, os estatutos e juízos de Deus me mostram que eu sou um pecador. E nesse cansaço de querer, mas não realizar, exclama o apóstolo Paulo: maldito homem que sou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, quem me livrará do pecado? E ele responde logo na sequência: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho, temos o nosso Senhor convidando todos os que estão cansados e sobrecarregados para descansarem nele. Mas descansarem do quê? Descansarem da luta interna contra o pecado. Essa luta que nos deixa cansados. Com o seu perdão conquistado na cruz, Ele alivia as nossas culpas, Ele alivia as nossas cargas, perdoa os nossos pecados. Pelo batismo, nós tomamos o jugo de Jesus, o jugo que é suave, né? Ou seja, nós nos unimos a Jesus como se dois bois estivessem unidos por um pedaço de madeira para trabalharem juntos. É assim que a gente está unido a Jesus. Não carregamos a nossa carga sozinhos, mas dividimos com Jesus. Toda vez que é anunciado que o seu pecado está perdoado em nome de Jesus, você está sendo aliviado. E para que isso aconteça com frequência na sua vida, é preciso definir horários de descanso. No Antigo Testamento havia o Shabat, o sábado, que literalmente significa descanso, lembrando da obra de Deus na criação, ele descansou. E o Shabat no Antigo Testamento servia para que o povo de Deus ouvisse a sua palavra, meditasse na palavra dele. No Novo Testamento, por causa da ressurreição de Jesus, Jesus que é o Senhor do sábado, ele é o cumprimento da lei, os discípulos passaram a se reunir aos domingos para orarem, para partirem do pão, para meditarem na palavra. Hoje, acredito que a maioria de vocês pode ter o sábado e o domingo para descansarem corporalmente, mentalmente, espiritualmente, especialmente quando vocês aceitam o convite de Jesus dizendo:
venham. E nós vamos até Ele, onde Ele prometeu estar, onde a Sua palavra é proclamada, onde a Santa Ceia é administrada, como Ele nos ensinou. E assim o nosso descanso é santificado. Não porque nós nos santificamos, mas porque nos encontramos com o nosso Senhor, que é santo. E Ele santifica o nosso descanso. Meus queridos, nós sabemos que os cansados somos todos nós. E isso por causa do nosso pecado. Mas quem seriam os sobrecarregados? A meu ver, os sobrecarregados são todos aqueles que, por influência religiosa, tentam encontrar descanso em si mesmo, cumprindo regras, cumprindo obrigações, cumprindo exigências e não procurando descanso em Deus, em Jesus. Para Deus te aceitar, você precisa cumprir os mandamentos, precisa guardar o sábado, precisa dar o dízimo, precisa se vestir de tal jeito, precisa fazer isso e aquilo. Como se o convite de Jesus não fosse suficiente para nos dar a salvação, nos dar o descanso. Esses estão vivendo sobrecarregados, porque além de pecarem por quererem fazer o bem e não conseguirem, eles ainda têm que fazer mais coisas que não foram ordenadas por Deus para tentar agradar homens santos, entre aspas. Essas pessoas precisam ouvir urgentemente a voz de Jesus: venham e descansem em mim. Porque Jesus fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. Toda a lei foi cumprida. As exigências de Deus foram satisfeitas. E rejeitar isso, rejeitar o convite de Jesus para crer nele somente, achando que precisa fazer algo mais para ser salvo, é declarar condenação para si. Porque se nega o que Cristo fez em nosso lugar e em nosso favor, como se não fosse suficiente. A obra do Filho de Deus não foi suficiente. Eu tenho que fazer algo mais. A obra de Jesus, ela é suficiente para nos dar descanso, para nós ficarmos em paz, perdoados. E é por isso que nós temos o desejo de viver de acordo com a palavra de Deus. Não para ganhar a salvação, mas porque Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos santificou para uma nova vida que vai em direção ao próximo. Há tantos outros que ainda estão cansados e sobrecarregados. Para quê? Para tornar conhecido o convite de Jesus. Esse convite que um dia chegou até nós. Para nós crermos e descansarmos. Sem esse convite, como é que as pessoas vão crer? E como vão crer se não há quem convide? E como vão convidar se não forem enviados? Portanto, meus irmãos, num cenário de cansaço, de sobrecarga em que nós vivemos, seja ela física, seja ela emocional, ou até mesmo espiritual, há alguém capaz de nos aliviar, nos fazer descansar das lutas diárias, de tentar alcançar
o inatingível. E esse alguém é ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus. Ele que tem todo o poder sobre todas as coisas, que com a sua palavra faz uma tempestade se acalmar, que expulsa demônios de pessoas, cura pessoas enfermas, alivia cansados e sobrecarregados. Sair das rotinas e das lutas diárias para vir ao culto faz bem para o corpo, faz bem para a mente e faz bem para a alma. Afinal, todos nós precisamos descansar. E não há nada melhor do que descansar em Jesus. E ao retornarmos às nossas casas, nós podemos estender o convite a tantos outros, a fim de que eles creiam que em Jesus há um descanso que é eterno, e venham até Ele para também serem aliviados. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque nele temos o eterno descanso. Amém. Amém.